Oi, queridos. Então, estou esperando, o Caio Salvino está tendo problemas lá, então eu vou usar o meu Instagram para a gente poder, então, fazer uma atualização, acabar com alguns mitos que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos e enviar um sobre da cloud. Então, e aí o que acontece? A gente vai ficar bem atualizado sobre o que é imunidade natural. É muito importante. Estou esperando o Caião, que eu nunca fiz um ao vivo aqui da minha Instagram. Estou esperando o Caião para ver como é que eu vejo a solicitação. Deixa eu ver. Ah, Caio Salvino, aceitar. Vamos lá, vamos ver se entra o Caião aí. Não é? E tem alguns assuntos que são pertinentes que a gente precisa conversar. Ô, querido, como é que nós estamos? Boa noite, meu querido amigo. Estavam derrubando a minha live lá, pô. Toda vez que eu te convidava, vamos caía. ver. Espero que não caia aqui, ó. Não, vamos lá. Vamos firme. Ô, Caio, vamos falar sobre algumas coisas que eu gostaria de falar. Anota o tema aí, você me lembra? Vamos fazer um roteiro? Bora. Primeiro, os números reais, realmente, do que está acontecendo. A gente aprender a diferenciar o que é paciente com comorbidade infectado por Covid internado e o que é aquele paciente que foi internado pelo avanço e complicação dos Covid. Então, nesses números de fatalidade de Covid, com certeza, eu tenho certeza que a grande maioria tinha uma comorbidade, tinha um problema oncológico, era uma pessoa de idade com insuficiência cardíaca. Por que a gente afirma isso com tanta segurança? Porque eu estou vendo, nós já vimos 1.990 casos, a minha equipe, né? Eu já vi a minha equipe mais de 8, mas vamos supor, desde final de dezembro até ontem, a gente viu 1.998 casos com consultas que a gente fez, e eu internei uma recentemente, que ficou 2 dias internado com catéter de oxigênio, que não começou a tratar com a gente desde o começo. Então, eu quero que fique bem claro um exercício, um raciocínio de observação. Lá atrás, com a variante P1 gama amazonense, todo mundo conhecia alguém que estava internado, entubado. Hoje, você conhece um monte de gente que acabou de testar positivo, que testou, que semana passada estava, vocês não conhecem os internados. Então, essa conciliação entre observação e dados é muito importante, porque senão as pessoas que não atendem ninguém começam a ver dados e começam a transmitir, dizendo que os casos aumentaram, que aumentou a internação na enfermaria. O que vai aumentar é o seguinte, a enfermaria ia continuar tendo as doenças. O que vai acontecer é que algumas dessas doenças vão estar infectadas. Então, guarde esse assunto. Outro assunto que eu quero falar é da imunidade adquirida com a variante, quando você fica doente. Eu quero explicar que da mesma variante, com certeza, você não pega mais. As outras subvariantes pode ser que pegue, e a gente explica que a reação cruzada vai fazer com que as doenças fiquem muito mais fracas. Sem contar que essa subvariante BA2 que nós temos agora vai aparecer um pouco BA4, BA5, que é um pouquinho mais severo os sintomas, mas sem contar que ela já oferece uma doença muito leve por natureza. E eu queria falar algo que, segundo uma cientista americana, uma médica americana, falou o seguinte, que nós temos que observar os padrões e nós temos que despertar pela observação e curiosidade por que tivemos óbitos em 2016, 2017, 2018 e 2020, já com a Covid, nós tínhamos óbitos, números estáveis. Por que em 2021 aumentou em 270% o ataque cardíaco, a embolia pulmonar aumentou 407%, os miscarriages, que abortos, aumentou 150%, a paralisia facial de Bell, que é aquela paralisia do nervo facial que desvia o rosto da pessoa, aumentou 300%, aumentou 300% o número de carcinoma. Da onde veio essa fonte? Essa fonte são de 3 médicos militares que têm o database, todos os dados, do pessoal do Exército. Aí você tem um outro dado, que são das companhias de seguro, que mostram um aumento de óbitos, que eles veem os óbitos, de 40% em relação a 2021, que já tinha Covid, nas pessoas de 18 a 49 anos. Então, é leviano, é precoce você acusar vacina, ou acusar o clima que mudou, ou acusar o estresse, ou acusar o confinamento.
Eu não estou nesse mérito aqui. Mas é fundamental que a nossa curiosidade como observador, a gente tente entender o porquê disso. E essa mesma médica americana, ela falou que o CDC e o FDA, em vez de irem atrás para explicar o que aconteceu, começam a diminuir a imagem desses profissionais, que são 3 médicos militares, chamando de whistleblowers, quer dizer, de falar bobagem. E não é. Em outros tempos, eles seriam considerados inteligentes, observadores e médico que quer que a ciência vá lá e faça uma investigação. Porque se não foi a vacina, ótimo, mas se foi a vacina, você tem que analisar com calma. E não é para culpar ninguém, não, porque diante da emergência, a gente até entende com a amazonense, os casos internados, as fatalidades altas, aquelas pessoas que não tratavam, a gente até entende que você tem que correr um risco. Mas é importante a gente determinar o que causou isso. Algumas pessoas querem atribuir isso ao Covid. Não foi Covid, porque em 2020, logo no comecinho, tinha Covid e não aumentaram essas mortes. E outra coisa, Caião, antes de você entrar com seus números maravilhosos, suas interpretações de estudos maravilhosos, é o seguinte, o que eu quero dizer é que não faz mais sentido, diante das circunstâncias atuais e com as variantes BA4 e BA5, as pessoas ficarem preocupadas em se contaminar. Eu acho prudente você não contaminar o outro, porque não vai deixar o cara de cama 7 dias. Eu acho prudente, se você estiver tossindo, etc., procura um médico, faça um teste, mas aí você não transmita. Mas não tem esse sentido. Eu falei outro dia numa entrevista que essas subvariantes ficaram tão fácil a replicação, porque elas replicam nos brônquios. E outro dia eu estava explicando para a doutora Karina Petri o que eu ouvi de você, Caião, que o aumento das provas inflamatórias se devem à replicação intensa na mucosa dos brônquios. Então, essa lesão tecidual vai aumentar todos os parâmetros inflamatórios, inclusive o dímero D, sem necessariamente estar ocorrendo trombose. Exatamente. Que é o que a gente está vendo. Eu conversamos lá com o Shankara, o sul-africano, que já está na frente da gente uns 2 meses, e ele disse que ele está dando anticoagulante por dar, mas ele está quase não dando, porque os pacientes são são casos muito leves. E então as pessoas têm que ficar mais tranquilas. O que eu estava dizendo era o seguinte, é que se na China eles conseguiram controlar lá atrás com a variante selvagem, aquela Wuhan, que estão pesquisando se ela saiu de laboratório ou não. E aí o que acontece? A Organização Mundial de Saúde vai insistir em pesquisar. E aí o que acontece? Naquela época, as medidas restritivas ditatoriais, que ou você sai ou você fica em casa, senão você recebe uma punição severa lá na China, aqui eles conseguiram controlar. Mas essas variantes agora, começou lá com BA2, Omicron e Delta, eles viram que não conseguiram controlar com as medidas mais restritivas possíveis. Então, não adianta, que nem lá na Inglaterra, no Reino Unido, eles falaram, let it be. Vamos deixar, porque não está lotando o hospital, não está congestionando o hospital, e as pessoas não estão com fatalidades do jeito que foram as variantes anteriores. Então, hoje, eu quero que as pessoas voltem a viver e procurem entender a lógica. Procurem entender a lógica da situação. O porquê das coisas. Ninguém aqui está torcendo para um lado ou para o outro. Nós estamos torcendo para solucionar esse problema e nós temos que quebrar. Parece que tem gente jogando contra, com pânico. Parece que tem gente que continua insistindo. Hoje eu soube de uma empresa de aviação que ou o cara toma a 3ª dose ou ele é mandado embora. Mas qual é o critério disso? Se não segura nem infecção e nem disseminação, deixa a doença mais leve. A gente não sabe isso na Ômicron. Mas deixar uma Ômicron mais leve é que nem você pegar um passarinho e deixar ele menos agressivo. Então Caião, essa história ali por exemplo, outro dia eu vi um comentário num post meu dizendo que eu sou fake news e não houve nada do que eu falo, mesmo a gente tendo a ideia, junto com o grande cientista Marcelo Amato, que a gente viu que era inflamação, que deu corticoide antes de todo mundo, salvamos todo mundo,
mas eu sou fake news. A agência de checagem, a primeira checagem que fizeram comigo foi: não é verdade que o corticoide funciona. E o que eu falei na época é que os resultados eram promissores. Então, não é verdade o que o médico fala que o corticoide funciona. Ficaram com cara de trouxa. A segunda é um áudio que eu falei, que espalhou para o mundo inteiro, que eu disse que existia uma possibilidade de ter ocorrido um acidente no laboratório por uma razão muito simples. O laboratório estava a 200 metros do mercado. Então, eu achei que poderia ter sido um acidente. Eles falaram: não é verdade. Deram argumentos pífios, o mesmo argumento que o Fauci usou. Então, eles erraram de novo. Terceira agência de checagem, que falaram assim: não é verdade que a vacina é ineficaz contra a variante Delta. Muito justo. Passou um tempo, todos os vacinados contra a variante Delta pegaram nos navios, pegaram em tudo quanto é lugar. E a última eu esqueci o que eles falaram, mas todas essas 4 agências de checagem, e eu quero que vocês entendam que isso ocorre no mundo inteiro, para todos os médicos que estão na linha de frente e que resolvem questionar os cancelamentos ou os obstáculos para dar medicamentos que não fazem mal. Então, mais ou menos é isso, estamos por aí. Agora quero ouvir o Caião nas nossas curvas. Como é que estamos, meu grande amigo? Primeiro, é um maior prazer estar contigo aqui, né? A gente se fala diariamente aí, até várias vezes ao dia, né? Verdade. E é bom quando a gente consegue juntar as agendas e dividir com esse povão aí as nossas divagações a respeito dessa pandemia, desse vírus, dessa... Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: primeiro ponto, que é fundamental para as pessoas entenderem, né? A curva da Omicron em janeiro, aquela curva que aconteceu ali no início do ano, ela teve um início brusco, igualzinho da África do Sul. Começou a dobrar de um dia para o outro, triplicou, quadruplicou, fez um pico exatamente como a gente tinha previsto, né? A gente calculou ali o início da onda, pico da onda e fim da onda, deu certinho o nosso prazo ali estabelecido. Não, você foi perfeito. Inclusive, eu falei em 300 mil casos, mas eu errei, cara. Foi 298 mil. Eu errei por 2 mil casos, o pico da curva. Tá e agora perdoado. a gente observa um crescimento assim, ó, devagar, é lento. E dá uma certa sensação que a gente já chegou no platô, que ele já chegou no máximo e já vai começar a estabilizar para cair. Pode ser que não, pode ser que tenha mais casos e aumente mais, mas a expectativa é que permaneça nessa casa de 75, 80 mil casos, que seria mais ou menos 25, 30% da onda inicial. A procura aqui já está diminuindo, é um bom parâmetro. Então, provavelmente o raciocínio está correto. Perfeito. Né? Exato. Explica aquilo que quando a mídia solta, morreram 500 casos num dia, explica Exato. Que eles acumulam, soltam o dado de semanas para as pessoas entenderem. Observar. Exatamente. A gente tem esse portal que eu vou falar agora, todas as pessoas deveriam seguir, deveriam olhar, pelo menos semanalmente, esse portal, que é o portal da Transparência de Registro Civil dos Cartórios Brasileiros. É transparência.registrocivil.org.br/especial-Covid. Eles mostram o gráfico de 2 maneiras, pela data de óbito e pela data do registro do óbito. A data do registro do óbito segue a lógica do governo, do Ministério da Saúde. Então, eles pegam aquilo que é publicado nos cartórios no dia que eles lançam os dados, o governo, as prefeituras, etc. Mas tem uma outra forma de gráfico que eles mostram, que é um gráfico pela data do óbito. Então, olha o tamanho da diferença, para vocês terem uma noção. Olha só essa, Zeballos, olha só. Se você olhar por data de óbito, né, hoje, no dia 10 de junho, foram 6 óbitos registrados nos cartórios brasileiros por Covid-19. 6. Tá? Média móvel de 72. Por quê? Porque teve o dia 6 que teve 90, dia 7 teve 88, mas a curva está assim, ó, ela está caindo, está descendendo. Entendo. Explica o que é média móvel, para as pessoas entenderem que é mais fiel ver a média móvel do que uns dados que são jogados de uma vez só, que você não sabe de onde veio. Explica para o pessoal.
quando a gente pega os dados que o Ministério da Saúde lançam todos os dias, como eles lançam esses pacotes de dados, obviamente, por exemplo, sexta, sábado, domingo e segunda-feira são dias que são lançados menos dados porque tem menos gente trabalhando na estatística da epidemiologia. Quando chega segunda-feira, eles começam a lançar dados, a botar os pacotes de dados. Então, fatalmente, terça-feira, quarta-feira e quinta são os dias que terão mais dados sendo lançados. Então, aí vem o terror, né? Aumentou não sei quantos por cento, 30%, 40%. Mas quando a gente compara, quando a gente pega e traça a média móvel dos últimos 7 dias ou dos últimos 14 dias, a gente percebe uma estabilidade e uma curva crescente de número de casos muito leve. É um crescimento que não está nem perto da curva do início do ano. Sabe o que me lembra essa curva? Me lembra a curva da Delta no começo, que fez aquela ondinha, que eu lembro que numa das suas lives você falou, teve uma marola, não teve uma onda. Fez uma corcovinha de dromedário anão ali, e daí já desceu, foi descendo, estabilizou e ficou naquele sobe e desce rasinho, né? Eu tenho a impressão que a gente vai ter uma curva de BA2, pelo menos assim. Chegando a BA4 e BA5, talvez a gente tenha também um pouquinho de aumento aí, mas eu não vejo essa possibilidade de um número catastrófico de casos. Cara, a gente teve 300 mil casos em um dia de Ômicron BA1, um dia 300 mil. Imagina se para cada um caso, eu estava até conversando no dia da minha live com o Francisco Cordeiro, com o Francisco Cardoso, e a gente estava falando sobre isso. Perguntei para ele assim, quantos casos você imagina que tenham não diagnosticados por sintomas muito leves, porque a pessoa nem vai testar, e para cada caso testado e confirmado? Daí eu falei, daí ele falou, eu acho que tem pelo menos 10. Eu falei, cara, exatamente o número que eu imagino. Pelo menos 10. Então, se foram 300 mil, talvez a gente tenha tido 3 milhões de casos de Covid no único dia no Brasil. Verdade. E automaticamente isso dilui o óbito. Você vai ter uma taxa de letalidade ridícula. Porque quanto mais casos você tem, por número de óbitos que você tem, você vai ter a tua taxa de letalidade muito baixa, né? Então agora que eu tenho acompanhado, inclusive amigos meus, você deve ter vários também, que o cara vai lá, faz o autoteste da farmácia, e isso não é notificado. Isso é uma falha da Anvisa tremenda. Porque a Anvisa não está se preocupando com o cara que está fazendo exame em casa. O cara compra o teste, deu positivo, ele se coloca lá em quarentena, não avisa ninguém, não procura serviço médico, porque está muito leve, ele toma um Tilenol, bota um pingo, um negocinho no nariz ali, um rinossoro qualquer. 6 dias, 5 dias depois, ele não tem mais sintoma. Uma semana ele já está trabalhando, não avisa ninguém, só fala para todo mundo, tive Covid. Daí a medicina do trabalho lá dá uma semana para ele, mas ninguém notifica. Então agora, a gente deve estar tendo 30, 40 casos não confirmados para cada caso confirmado. Mas então, não tenha dúvida. Né? Eu queria falar para as pessoas entenderem o que é imunidade natural. Então, quem pegou a selvagem lá atrás, não pega a selvagem de novo. Aí teve uma mutação, aí veio a amazonense. Quem pegou a selvagem, muito raramente pegou a amazonense. Eu fui um deles, eu peguei a selvagem, enfrentei peito aberto a amazonense. Eu já fui o contrário, não peguei a selvagem, peguei a amazonense. Então, aí o que acontece? Você ficou imune. Aí tem a Delta. Eu que peguei a selvagem, ainda fiquei imune com a Delta, mas aumentaram um pouquinho as reinfecções, mas nada de grave, porque vai mudando. E a Ômicron, essa me pegou em janeiro, mas foi muito leve. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu digo que a imunidade natural é longa, robusta e duradoura, é lógico que é para um tipo de vírus. Mas quando os vírus são muito parecidos, que é o que acontece com a Covid, você fica imune contra mutações da gama, da delta. A Ômicron fica menos, foram 40% de reinfecções que eu vi. E agora, a BA1 para BA4 e BA5, nós tivemos 15 casos de reinfecção de Ômicron de dezembro até agora. Pode ser que aumente um pouco, mas foram 1.998 casos. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, a imunidade natural, ela desenvolve uma resposta para várias proteínas do vírus, e não é só de anticorpos, é com imunidade celular, é com IgA de mucosa. Então, quer dizer, que é a saída, que nós falamos isso, eu falei lá atrás, há 1 ano e meio, que a melhor vacina, que eu achei o máximo a ideia do Calil, da vacina do spray nasal,
Eu Então, também sou fã dessa ideia. então, mas nós falamos É a isso e porta de agora entrada, né? sai É a agora porta de que... entrada do vírus. É, Você mas já agora faz os caras... aquela... Agora o pessoal Já está faz a falando que a defesa primária, saída... né? É. Que a Ah, agora saída para... virou, virou. Provavelmente mas já agora... patentearam a vacina e vão lançar a qualquer momento aí. Mas agora estão falando que essa é a solução para a Covid. Só que tem um Uhum. detalhe, a solução para a Covid está sendo o próprio sistema imunológico. Outro dia eu vi um Perfeito. Loyola escrevendo o seguinte, que o pessoal está atribuindo que os casos são mais fracos por conta da vacina. Eu gostaria que fosse, mas não é verdade, porque na África do Sul vacinaram só 25% e os casos se comportaram igual. O John Campbell, que eu assisto os vídeos dele, ele faz uma análise detalhada com artigos científicos, ele coloca, e ele vê que não existe diferença entre vacinados e não vacinados. E o mesmo John Campbell falou que tinha diferença na Delta para os vacinados e não vacinados. Os vacinados tinham menor internação lá atrás. Agora, nem isso acontece. Então, não está fraco por conta disso. Isso que as pessoas precisam entender. Muito pelo contrário. Hoje... Também a proteína spike da Delta era muito mais parecida com as outras, tanto com a Gama quanto com a Wuhan, do que a Omicron. A Omicron é outra proteína. Mesmo assim, explodiu de infecção e transmissão, apesar das vacinas. Então, o que eu quero dizer, que eles pedem para a gente falar com vacina, é que no presente momento, quem indicar vacina para o seu paciente, ele tem que explicar o porquê que está indicando uma vacina cuja o produto que a gente injeta algo, que é uma informação para a célula produzir um produto que não está circulando mal e que, sabidamente, segundo a Pfizer e o CDC, ela apresenta 1 a cada 10 mil miocardites em adultos jovens, população essa que já com as variantes antigas era um índice de fatalidade baixo, agora é 0. Então, quer dizer, é isso que eu quero que as pessoas expliquem e entendam o porquê das coisas. E agora que a gente tem, que foi uma bomba que saiu agora em fevereiro, os 3 médicos do Exército relatando dados estatísticos, aquilo que eu falei no começo, dos aumentos de doenças em 500%, 800%, que não se existia antes, precisa ser investigado. Isso aconteceu em 2021. Foi a Covid? Fica difícil, porque a Covid já estava desde 2019, 2020 e não aumentou. Aumentou depois que aconteceu algo que foi em massa, que seria leviano a gente acusar, mas merece uma investigação. Então, na dúvida, mais um motivo para não usar uma vacina ultrapassada. Então, quer dizer, eu quero que as pessoas voltem a viver, acompanhem os dados. Outro dia, a própria Globo, ela soltou lá, eu acho que estava passando, que tinha 80% a UTI estava ocupada, com casos de respiração grave, 40% eram pacientes infectados com Covid, mas ele não detalhou se esses 40%, se eles tinham outras doenças. E a epidemiologista que deu a entrevista falou que como era a maioria eram vacinados que estavam lá, que as vacinas precisam ser atualizadas. Algo que eu e o Caião estamos falando desde outubro do ano passado, e nós estamos falando também, eu falei no Direto ao Ponto em janeiro. Então, quer dizer, isso é óbvio, não estou cantando glória, vantagem de eu ter acertado isso, mas é óbvio, mas eu fico pasmo que a informação é distorcida. Uma coisa interessante de a gente lembrar, né? Se tivesse uma vacina agora, hoje, uma fórmula nova com a Wuhan, com a BA1, já seria eficaz em relação muito mais eficaz em relação a essa anterior, né? Pode ser até de vírus inativado, um BA1 inativado seria muito mais eficaz do que essas outras vacinas, né? Essas anteriores e defasadas, digamos assim, né? Eu acho isso. E os números agora vão começar a cair, porque aqui é um termômetro aqui. Graças a Deus a gente recebe procuras do Brasil inteiro, e aí os números vão começar a cair agora. A testagem diminui também, já está diminuindo. Aí se vier um outro BA4, BA5, fica que nem na Europa. Na Europa eles estão ignorando. No Reino Unido está totalmente aberto. Na Espanha, totalmente aberto. Portugal também. Aí estão perguntando aqui, adolescente, estão perguntando aqui quando que é para tomar a terceira dose. Nada. O adolescente não tinha nem que ter tomado a primeira. E o pediatra que indicou, eu não vou criticar, mas eu quero só que esse pediatra explique aonde ele sabe da segurança das vacinas num ser humano que está em desenvolvimento, que é a criança e adolescente, aonde eles têm tanta certeza da segurança a médio prazo.
A curto prazo, tem 2 estudos. Um que você mandou outro dia, Caio, que foi da Suécia, que ele estudou a Moderna, estudou a Pfizer e deu uma miocardite a cada 2.500 casos. Isso é muito. Incrível. Mas como misturaram as duas vacinas, eu não acho Já não muito dá útil para ter informar. Mas a certeza, própria né? Pfizer fala 1 a cada 10.000 em adulto masculino jovem. É um número muito grande. Imagina se a cada 10.000, se você vacina 50 milhões. Então, tem pessoas que jamais teriam problema com a Covid-19, mas elas podem ter problema com a miocardite. Tem pessoas que eu admiro muito, sempre. e tem pessoas que eu admiro muito que me seguem, que ficam insistindo, você não tem que ter bandeira, você tem que olhar o que é melhor. Ficam insistindo, para eu que estou vivendo isso, que as miocardites atuais, os ataques cardíacos, são devido à Covid. Não são a grande maioria, a gente tem que ver qual é a causa. Me parece mais depois que ocorreu em massa, a imunização em massa. Porque antes, em 2020, não tinha tanto. Eu perdi gente com Covid que infartou, mas em cima de 8.000 casos, eu vi 3 infartos, vi 2 miocardites e uma pericardite por Covid. Agora, ao nosso redor, por vacina, eu já vi bastante. E quem explica isso é o Peter McCauley, que ele diz que a produção de proteína spike no jovem é muito, muito mais intensa, com mais quantidade, e aí ele vai no miocárdio. Ele vai no miocárdio. O jovem e aí o que acontece? Com uma carga viral muito mais alta, né? Exato. Então, alta. Por isso que é da vacina, gente. É simples a gente constatar isso. Agora, existe um controle de informação que abafa. Eu quero ficar fora disso. O fato é que eu estou tratando hoje, graças a Deus, mais um medo do que realmente a doença, mas eu estou sendo zeloso. No 7º dia, eu faço os exames de dímero D, de coagulação. O pós-Covid da BA1 é muito menor do que o da Delta, saiu um estudo recentemente. E quando a gente trata desde o começo, dificilmente os nossos casos têm um Covid mais prolongado, apesar de eu ver colegas falando que estão vendo muito Covid prolongado. Eu não estou vendo tanto assim. Eu vejo, a maioria é reversível, mas é um número inferior a 20%, como falam os estudos. Isso, e é importante essa questão da imunidade natural. Eu lembro de um trabalho do início do ano que falava comparava a imunidade adquirida, né, com imunidade vacinal e imunidade vacinal em quem tinha doença prévia e que não tinha. Trabalho que já entrava, inclusive, a Omicron na história. Eu achei muito interessante, porque eles fizeram, foi assim, algumas instituições pouco conhecidas por nós, Harvard, Yale, Stanford e o CDC. Talvez as pessoas não conheçam muito, são instituições novas, né, e pouco respeitadas aí, mas eles mostraram o seguinte, que pessoas que não tiveram a doença e não foram vacinados, tinham uma chance, eu não lembro agora mais qual era, mas formava uma curva X. As pessoas que tinham tido Covid formavam uma curva bem mais baixa do que, quase no zero, lá, basal. As pessoas que tinham Covid e tinham tomado vacina, tinham uma curva quase igual àquelas que tinham só tido Covid. E as que tinham tomado só a vacina, tinham uma curva mais alta. Então, foi provado ali por número que a imunidade natural é que era responsável pela baixa de casos de Ômicron naquela situação. Dúvida. Não a vacina, e sim a imunidade natural. A força da pessoa está em já ter tido a doença. Quer dizer, quem teve a doença está muito mais tranquilo. Agora, quem não teve a doença vai correr o risco muito maior do que já houve, que é o maior risco que corre hoje, porque está todo mundo aí por aí, tem que estar mesmo exposto, porque é assim que a gente se protege do futuro, né? É se expondo. A humanidade está aí há dezenas de milhares de anos e milhões de anos, sei lá, nem lembro mais quantos mil anos a gente está aqui, mas a gente já está aqui há muito tempo e sempre convivendo com o micro-organismo. Quer dizer, não adianta esconder. Olha o estrago que fizeram com as crianças. Você botar criança 2 anos e meio de máscara e sem brincar na praça, sem botar a mão no cocô do cachorro, sem a lambida do cachorro no rosto, sem botar chupeta na boca da outra. Quer dizer, não conviveram com outras crianças, não conviveram na escola, no jardim, com a família com máscara. Quer dizer, olha o que está acontecendo. Elas estão tendo virose de 2 anos e meio em 6 meses. Né? Toda a virose que era para ter tido em 2 anos e meio, elas estão tendo agora.
Por isso que está toda essa loucura. Aqui a gente tem 72% de influenza no suave de nariz, de nasofaringe. Imagina, 72%. Então é 20 e poucos por cento do resto, seria mais... É verdade. E a metade vírus sincicial respiratório. A criançada está com vírus sincicial respiratório à torta direito. Então, é que a maioria dos hospitais não testa. Então a criança entra com sintoma de Covid, às vezes está dentro do hospital, faz um teste, dá positivo, é Covid. E não era, né? O próprio Fauci falou isso, né? Tem muita criança As pessoas estavam lá infectadas com Covid, mas não pelo... Mas não era por Covid, né? Pelo Covid. Por causa do Covid, no caso. É importante lembrar que o QI do ser humano ele se desenvolve com estímulo ambiental nos primeiros anos. Já falava o Pierluigi, um professor de física, mas um brilhante educador. Então, quanto mais estímulo você dá, melhor para desenvolver o QI. Então, foi um pecado você usar máscara para atrapalhar o desenvolvimento da cognição, atrapalha o desenvolvimento da criança aprender a ver as emoções de terceiros. Então, é uma outra coisa que a gente fica falando. Mas vamos ser um pouquinho mais otimista agora. Com certeza. Vamos deixar o otimismo. O otimismo é muito simples. Voltem a viver no presente momento, com as atuais circunstâncias. Essa variante não está dando trabalho, estou tendo mais trabalho do pânico. Lógico que eu estou sendo zeloso de olhar no 7º dia para ver se não sobe o dímero D, para ver se não pega. Eu recentemente internei uma senhora, ficou 2 dias internada com um cateterzinho de O2, já está em casa. Lá atrás, em janeiro, um senhor de 83 anos também ficou 4 dias internado com catéter de oxigênio. E depois foi ficando mais leve, mais leve. Talvez a BA5, BA4 fique um pouquinho mais chatinha, mas o fato é que vamos olhar para frente, vamos viver com tranquilidade, vamos tentar ignorar e vamos dizer um não por exemplo, às medidas restritivas sem o menor embasamento, sem o menor bom senso que uma minoria toma, que influencia a vida de milhões. Isso é problemático. Então, vamos olhar as coisas com otimismo, vamos em frente. O Caião vai transmitindo os dados diariamente. Vai chegar uma hora que não vai ter mais sentido ficar transmitindo esses dados. É isso aí, tá e não adianta você ouvir uma pessoa, outro dia eu ouvi uma pessoa, olha, os casos estão subindo e a vacina é a única solução para isso, sem o embasamento, aonde viu que a vacina é a solução para prevenir gravidade de Ômicron. Não tem estudo, uma variante que não é grave. E aí você põe em risco que você não sabe, que só vão saber em 5 anos. Tem um raciocínio que é importante nesse assunto, que é aquilo que você sempre fala nos seus vídeos, que é o risco-benefício, né? Então, nesse caso atual, em relação a essas vacinas, é zero benefício. Quer dizer, o mínimo risco já não justifica. Então, mesmo que não fosse o risco enorme, que você não considera aquela estatística como importante, é risco. Se não tem benefício, não faz sentido, né? Não faz sentido colocar a pessoa no mínimo risco. E outra coisa, era 2 doses. De repente, 2 doses porque a imunidade e os anticorpos baixam muito rápido. Aí faz a terceira. A terceira melhorou, subiu, mas começou a cair de novo. Então faz a 4ª. Aí cada vez que se faz isso, você vai lá e testa anticorpo, dá positivo. Melhorou o anticorpo. Mas é um anticorpo que existe, mas não funciona, não serve para mais nada. Você está carregando uma pessoa está forçando o sistema imunológico dela, que deveria estar preocupado em produzir anticorpos e defesa para outros antígenos, e está produzindo contra uma proteína que não circula mais, que é a spike da cepa original. Né? Então é uma perda de tempo, perda de dinheiro, perda de energia, e colocando as pessoas no mínimo risco que seja, sem nenhum benefício. Esse é um argumento incontestável, né? Fizeram uma pergunta aí quando eu falei que a BA4 e BA5 é mais chatinha, mas não interna. Quem me falou foi o sul-africano, que às vezes pega um pouquinho do pulmão. Shankara. Pega um pouquinho do pulmão e responde brilhantemente ao... E não é com todo mundo que pega o corticoide, ele disse responde também brilhantemente ao corticoide. Coagulando com xarelto, mas que ele acha que vai parar, né? Não, e aí ele responde bem ao tratamento. Então é mais chatinho assim, mas responde bem ao tratamento. Eu quero entrar. Então é isso, Caião. Tem um paciente me esperando aí agora. Beleza.
Se Excelente. tiver alguma dúvida, eu vou tentar, não sei nem como salva a live, mas Na hora está que de fecha, parabéns, conseguimos aparece ali passar pra nossas lá informações para 2.523 pessoas. Maravilha. E são informações que eu quero que vocês saibam que é da nossa experiência, com raciocínio, ninguém está impondo nada, a gente põe ideias para vocês raciocinarem e concluírem. É isso que Isso tem aí. que ser. É isso que tem que ser. Tá Tá certo. bom? Então, Show de bola. obrigado. Obrigado, mestre. Você que tem que sair primeiro, eu já não Continuem nos sei como é que escutando, né? faz. Eu vou sair, aí depois você fecha. E aí, como é Deixar que eu só minha salvo? mensagem. Aí Eu vai vou abrir a chamar a Josi para janelinha me explicar salvar. como Isso, salva. ela vai te Josi, ajudar. vem aqui. Queria só dizer para as pessoas que aquela tradicional hashtag vamos voltar a viver, né? Sem nenhum Perfeito. medo, sem nenhum pânico e vamos tocar a vida. A gente já se expôs várias vezes ao vírus e nem sabe. Essa que é É a verdade. verdade. É verdade. Valeu, queridão. Grande Obrigado. abraço. Coração aqui, hein? Grande Obrigado. abraço. Fica bem. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Beijo para todos. Bom final de semana. Legal. Obrigado. Como é que eu salvo aqui? Eu estou ao vivo ainda, as duas vão me explicar que eu não sei como salva aqui. Deixa eu ver. Vídeo ao vivo. Não. Acho que eu vou acabar. Eu vou sair então. Um beijo enorme para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Vamos fechar. Tem certeza que